Ora, boa noite, senhores espectadores. Hoje comigo no Gente com História tem o José Pedro Salgueiro, que nos fala do Porto, mais concretamente de Paranhos, e hoje celebramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Vocês não estão a imaginar o que o José Pedro tem a ver com o tema, nem aquilo que o tema tem a ver com o José Pedro. Isso é que nós vamos descobrir ao longo da nossa conversa de hoje. Promete. Portanto, fico por aí e vamos desde já ao encontro de José Pedro para o conhecer. Boa noite, José Pedro. Diz-me em breves Boa palavras noite. quem és tu e já agora obrigado por estar connosco. Quem és tu em geral? Ora bem, eu sou apenas uma pessoa preocupada em ajudar o próximo. Desde já, e antes de mais, agradecer ao Américo o convite que me fez e que eu, logicamente, com muito orgulho aceitei. Porque apesar de não ser deficiente, este dia para mim também é especial, porque tenho amigos com diferentes graus de deficiência e a todos eles tento sempre prestar a minha homenagem e a minha admiração e a minha inteira ajuda e colaboração em tudo o que eles necessitarem. Portanto, este dia, aproveito para saudar e parabenizar todos os deficientes, pedir-lhes que, especialmente neste dia, façam questão de celebrar não apenas o Dia da Pessoa Deficiente, mas também a igualdade que as pessoas merecem e que lutem pelos seus direitos e que tentem minimizar as diferenças, porque compreendo que a vida não seja fácil para eles, mas com dedicação e com esforço e com a sua abnegação que eles têm, eh, fica mais fácil e mais visível a integração no mundo real. Portanto, eu vou-me apresentar. José Pedro Salgueiro, tenho 46 anos, moro no Porto e tenho muito gosto em ser o entrevistado de hoje. O gosto é todo meu, agradeço-te mais uma vez. E sendo um homem da área da logística, e peço para concretizar um pouco o que é logística. E nos está a Portanto, ouvir. certo, para quem não está inteirado, a logística está relacionado com o mundo dos transportes, do armazenamento, da disponibilização dos produtos, em toda a sua cadeia. E, portanto, eu trabalho numa empresa que vende produtos, para, sobretudo, grandes superfícies e sou responsável pela importação, o armazenamento e a distribuição para que não faltem os produtos nas lojas. O curioso disto tudo, estão os nossos espectadores a pensar, é que o que é que uma homem da logística com este trabalho todo tem a ver com a área da deficiência? Como é que tu chegaste a esta área? Como é que foi o princípio disto tudo? O princípio, portanto, vem dos ensinamentos da educação, que me foi transmitido desde pequeno, sobretudo pela minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito solidária, com um coração enorme, sempre muito disponível para ajudar, e, portanto, desde pequeno que me foram incutidos esses valores de ajuda, entre ajuda e solidariedade, e ao longo da minha vida, em diferentes momentos, em diferentes contextos, sempre estive disponível e predisposto a ajudar as pessoas com deficiência. E como chegaste a esta situação tão interessante que é de ser guia? Surgiu com a minha paixão pela modalidade do atletismo. Portanto, eu sou praticante de atletismo desde dezembro de 2016. Primeiro aceitei um desafio de um grupo de amigos em fazer a corrida de São Silvestre no Porto. Eu que nunca tinha gostado de correr, nunca tinha corrido, mas num ambiente divertido e muito particular, que é a corrida de São Silvestre do Porto, foi a minha primeira prova, a minha estreia
na modalidade e a partir daí a minha vida mudou. E comecei a ver as corridas e os praticantes de corrida com outros olhos, porque inicialmente para mim correr não fazia sentido, correr não era para mim, mas a partir do momento que iniciei e experimentei, nunca mais larguei e até agora tenho sido um praticante regular, às vezes demasiado, mas além de correr eu eh, sempre tive muito respeito e admiração por pessoas com deficiência, diferentes graus de deficiência e que também estavam presentes nas corridas. É que quando começaste, eu já lá estava. Sim, 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 sim. Portanto, não em todas as provas, ou pelo Sim. menos algumas provas dão algum destaque a essas pessoas e merecidamente. Eu acho que todas as organizações deveriam incentivar e apoiar mais essas pessoas, porque são atletas como nós, quando digo nós, as pessoas normais, mas são atletas que mereciam ser mais apoiados e mais promovidos. Sobretudo, algumas organizações que eu sinto e vejo, é visível, são mais inclusivas e até fazem questão de oferecer a participação desses atletas, que eu louvo isso, e um caso grande que temos é a RAN Porto. Eu agradeço ao Sr. Jorge Teixeira, que conheço pessoalmente e sei que é uma pessoa que incentiva muito a participação de atletas com deficiência nas suas provas, mas não só, noutras também mais locais, também tenho conhecimento desse tipo de apoios e deveriam promover mais essas parcerias e essas gentis ofertas que têm para esses atletas, para ver se efetivamente conseguiriam que mais atletas com deficiências participassem. Porque as Mas, provas. mas nesta área que tu estás a falar, desculpa interromper-te, Força, força. estás a falar em atletas federados ou não federados? Sobretudo não federados. Ah, ok. Sobretudo não federados. Porque a minha experiência diz-me que neste mundo das corridas, os atletas federados não participam tanto ou participam em menor número nas provas de estrada. Portanto, os atletas federados têm algumas provas específicas deles, das associações, Tem um calendário, não é? e Já têm um próprio. calendário próprio. Têm um calendário próprio. Os atletas não federados, que são a maioria da- do dia a dia das corridas, eh, no que toca a atletas com deficiência, ainda são muito poucos. Muito poucos. Uhum. E eu gostaria de ver mais atletas com deficiência a participar, porque, porque quantos mais atletas tivermos, mais atletas vão aparecer e sentir-se chamados a participar. E isso é algo que espero que com o tempo se vá evoluindo e melhorando, porque as provas não são baratas, é verdade. As pessoas com deficiências já têm as suas limitações no dia a dia financeiras e por isso é que deviam ser mais incentivadas a estar presente nestas provas, fosse nas corridas ou até nas caminhadas. Porque o importante para mim seria saírem de casa, conviverem, fazerem algum desporto e por isso é que nem todos podem ser atletas, mas pelo menos participar, estar presente, acho que era muito importante. E como é que se pode, quem está lá a escutar, está a perguntar, como é que eu posso estar presente se não for mais nas caminhadas? Ora bem, antes de mais, as pessoas, eu conheço alguns exemplos que vão estando com alguma regularidade a participar, e quando falo em participar em contexto de corrida. Mas, por exemplo, ainda no passado fim de semana, na São Silvestre de Irmesinde,
vi casos de atletas cegos na caminhada, e vários, e isso é muito positivo porque significa que as pessoas são pessoas já com alguma idade ou até limitações físicas que não permitem correr, mas fizeram questão ou foram convidados a estar presentes, e isso é bonito também. Eu gosto de ver porque os atletas cegos ou invisuais ou atletas com deficiências, mesmo assim, não estando a correr em competição, o facto de estarem naqueles ambientes muda a vida deles e muda às vezes o humor e a disposição do dia, porque num ambiente daqueles, eles sentem a agitação como eu e outros atletas que estamos lá, vivem como nós o ambiente da prova. E de certeza que no final dão como bem empregos o tempo em que lá estiveram a participar, e de certeza que lhes melhorou de alguma forma o dia. Uhum. Mas em E, termos práticos, há mais pessoas a caminhar, atletas a caminhar ou a praticar atletismo, corrida. Pela minha experiência e nas provas em que estive presente, sempre vi mais atletas, inclusivamente, a correr, Uhum. sobretudo ou em cadeiras de rodas, que existem também competições específicas para atletas em cadeira de rodas, e isso em várias provas existem classificações para esse tipo de atletas. Infelizmente, para atletas cegos, não vejo esse tipo de classificações e de resultados. Eles são, eh, infelizmente, classificados juntamente com os atletas sem deficiência, e acho que não é justo para eles. Acho que um atleta invisual ou cego deveria estar a competir com os atletas nas mesmas condições, Condições. mas também compreendo que, infelizmente, como são tão poucos, as próprias organizações nem sempre têm essa capacidade de fazer uma classificação específica para eles. Mas acho que e por isso é que, voltando ao início da nossa conversa, se existissem mais atletas a competir, de certeza que as próprias provas teriam uma classificação para a competição desses atletas que seria inteiramente justa, e isso sim também era uma forma de deles próprios, além do desporto que estão a fazer a correr, sentirem a competição entre eles, como todos os restantes atletas têm essa possibilidade. A competição é saudável, não é? A competição é saudável, sim, sim, porque independentemente de ganhar ou não um pódio e ser, às vezes, inclusivamente, até alvo de um prémio monetário, porque nem sempre os prémios são apenas uma medalha ou um troféu, às vezes também, consoante a prova, tem um prémio monetário e que não é desprezível. E se existissem mais atletas, estou confiante que eles teriam mais capacidade de receber esses prémios, de receber esses incentivos e até melhorar as suas performances, porque correr por prazer é uma situação, mas correr com uma possibilidade de ir a um pódio, de competir com outros atletas dessa condição, só teriam a ganhar em termos pessoais e da própria modalidade. Mas, Zé Pedro, por aquilo que tu estás a falar, fico com a ideia e quase a certeza de que só o facto de poder correr, de poder caminhar, já é uma vitória, É porque uma vitória, sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. E eu faço parte atualmente de um grupo que se chama a Impar Running ímpar, Team, sim, que tem três atletas cegos, dois masculinos e uma feminina, e todos eles, independentemente de conseguirem ou não uma classificação, infelizmente, como lhe disse, como não existe um pódio específico para os atletas dessa condição, ainda assim eles
saem de casa e vêm para a prova apenas pelo puro prazer de correr. E isso, para mim, como atleta e como guia, é a maior satisfação que posso ter, porque a minha principal missão nesses dias é ser os olhos desses atletas e ser um acompanhante durante o percurso, e para mim nada melhor do que começar e acabar com esse sentido e missão de estar à disposição deles para eles também poderem usufruir e fazer desporto naquele momento. Portanto, para mim, o melhor prémio que posso ter, e, e- e- e sinto isso, é eles saírem de casa e darem aquele tempo em que estamos juntos como E esse benéfico é para o passo, eles e para e, mim também. e esse é o passo mais difícil, não é? É tirá-los Sim, de sim, casa. sim, sim, é tirá-los de casa, é tirá-los de casa. Sobretudo pessoas que não têm hábitos de desporto. Uhum. Eu este fim de semana tive o privilégio e o gosto de introduzir uma atleta cega pela primeira A vez, Olinda Ferreira, a que eu Linda Ferreira, não numa conhecia, corrida, portanto, já sei que ficou em penúltimo lugar, não é nada mau. sim, sim, sim. Não, não, pelo contrário, pelo É contrário. bom. O objetivo era começar e acabar, que é o principal, e ainda por cima em boas condições. Portanto, eu sinto que durante o percurso, apesar da intensidade da prova, e do desafio, ela cumpriu, conseguiu cumprir os seus objetivos, conseguiu acabar, e isso para mim foi, o melhor prémio de todos. E no fundo permitir que uma pessoa que nunca tinha tido hábitos de desporto tivesse a possibilidade de participar como uma pessoa exatamente normal. Aliás, segundo julgo saber, tal como tu, ela não gostava nada de corrida. Não, 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 não. E isso é a prova que qualquer pessoa, desde que tenha essa possibilidade, em primeiro lugar, um atleta com uma deficiência precisa sempre de algum tipo de apoio, seja cego ou de Ah, cadeira de ao rodas, cadeira, sim, sim. todos eles precisam de maior ou menor ajuda, Foi, sim. porque não é fácil para eles sair de casa e participar nas provas, até por questões de transporte, depois na própria prova. Portanto, eles precisam sempre de alguma ajuda, maior ou menor. Aliás, no caso dos cadeirantes, dos que estão de cadeira de rodas, às vezes acentua-se mais porque transportar a cadeira de rodas nem qualquer carro tem mal Sim, que dê sim, por sim, sim, aí. claro, 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 claro. E depois há cadeiras que são mais evoluídas do que outras, em função também do nível de deficiência dos atletas, e portanto, E até de todos, existência que eles queiram ter, não é? claro, 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 portanto, mas é sempre possível qualquer pessoa que tenha essa disposição e algum treino, claro, porque ninguém vai correr uma prova, seja ela mais longa ou mais curta, sem nenhum tipo de treino. E no caso da Linda, foi feito um trabalho desde setembro até para chegarmos a dezembro num nível mínimo de condição para ela poder começar e acabar a prova sem qualquer tipo de dificuldade, e que lhe permitisse realizar esse objetivo que percebi que para ela que era importante. Portanto, foram escolhidas provas não ao acaso, mas com significado especial para ela. Eu sabia que a prova de Irmesinde era uma prova que pessoalmente, por questões familiares, lhe dizia muito, e portanto o facto dela ter participado nessa prova e ter conseguido terminar tinha um caráter especial para ela, muito simbólico. E depois, além desta prova de Irmesinde, eu sabia que ela queria muito fazer a São Silvestre do Porto e vai fazer no final deste mês de dezembro, e tenho a certeza absoluta que com sucesso. E É dia entretanto, 23 de dezembro, não é? dia 29, 29. 29, a mesmo no A final. dia 23 e depois e já lá íamos. Ela inicialmente tinha esses dois objetivos de Irmesinde e Porto, e depois já está de tal forma tentada e,
e imbuída neste espírito das corridas, que já no dia 23 também vai participar em Vila Nova de Famalicão, que era uma prova que ela não estava a contar, e tenho a certeza que daqui para a frente a vida dela vai ser diferente. E as corridas conseguiram trazer uma nova energia e uma predisposição que ela não tinha Sim, para este desporto. até por essas pessoas de várias condições, quer sociais, quer de saúde, porque não é só deficiência, muitas vezes é saúde física e intelectual que está em questão. eh, Às vezes o participar em eventos como estes ajuda a atenuar a dor, ajuda a Sim, sim, atenuar sim, sim. muitas coisas E, que em casa não faria nada disso, né? e eu vou aproveitar para lhe comunicar como é que eu comecei a ajudar pessoas com deficiência. Olha, eu ia perguntar-te mesmo isso daqui a pouco, ia Claro. perguntar como é que tudo começou, porque assim, eh, isto parece muito fácil, mas tem que haver um começo. Que começaste, e eu queria que começaste por explicar estas duas facetas. Tu começaste por correr sem ser guia, não é? Sim, 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 sim. E Portanto, depois começaste a ser guia. comecei individualmente em dezembro de 2006 com um grupo de amigos. Depois, infelizmente, em 2017 tive alguns percalços, tive um acidente de moto que me obrigou a estar largos meses em recuperação. Fui operado, tive largos meses de recuperação. Poderia ter sido o caso de não voltar a correr, mas graças a Deus e felizmente com todo o trabalho médico que tive acesso, consegui recuperar sem qualquer tipo de sequelas e, portanto, mas 2017 foi um ano quase perdido em termos de corridas. O ano marcante e verdadeiramente o ano que de batismo para todos os efeitos foi 2018, foi o ano onde eu comecei a participar com muita regularidade, ainda numa fase individual, sem pertencer, sem conhecer muito das corridas, sem conhecer grupos, corria e inscrevia-me individualmente. Depois, a partir de finais de 2018, inícios de 2019, comecei a juntar-me a um grupo perto de minha casa, que era o Salgueiros Running. Comecei a fazer treinos com mais regularidade e nessa altura, em 2019, pré-pandemia, logicamente, eh, à medida que eu ia participando em provas e quanto mais provas fazia, acontecia ver diferentes tipos de atletas em diferentes condições e que me causava curiosidade e que me causava interesse e que me causava até vontade também, a tal vontade que lhe disse de ajudar o próximo, porque existiam pessoas, umas a título particular, outras dentro também de alguns grupos que existiam antes da pandemia, a empurrar pessoas com cadeirinha de rodas, já para não falar de pais que empurravam os filhos em algumas provas, faziam do início ao fim com os filhos, e eu achava extraordinário e de valorizar esse esforço, porque eu que ainda estava numa fase inicial, já me custava tanto correr sozinho aquelas distâncias, quanto mais aquelas pessoas que ainda tinham o peso e a responsabilidade de transportar outras pessoas. E agora que Portanto, já conheces essa experiência de transportar outras pessoas, eh, que prazer é que isso te dá? Quer dizer, que mais-valia isso te traz? é, como lhe disse, mais do que a medalha que trago para casa no final de cada prova, eu guardo-as religiosamente, mas são as memórias que aquele dia me traz. E eu sei que quando voltar a olhar para aquela medalha que tenho guardada, vou-me lembrar daquele dia e do que está por trás, as histórias que ficaram gravadas na minha memória daquele dia. Há sempre muitas Portanto, histórias de cumplicidade. muitas histórias e todas essas provas que fiz a ajudar pessoas com alguma deficiência, para mim, no fundo,
o que fez sentido naquele dia e o que valeu a pena foi ajudar o atleta e ser bem-sucedido, porque logicamente, e nunca aconteceu até agora, e espero que nunca aconteça, porque é sempre uma enorme responsabilidade termos uma pessoa ao nosso encargo, mas o facto de conseguir começar a fazer a minha função. Logicamente, e falamos disso, fazemos a título pessoal e sem qualquer tipo de benefício nenhum, a não ser o nosso próprio, a nossa própria satisfação e o facto de sermos altruístas e pensarmos no outro. E isso é que para mim é importante, é as pessoas sentirem-se satisfeitas antes de mais de correr comigo ou de confiar em mim, porque no desporto é muito importante eu confiar na pessoa que está ao meu lado e a pessoa também poder confiar em mim e sentir que vamos estar os dois juntos e como se fôssemos um só naquele momento. E, hum, e no fundo, mais do que a medalha, é a satisfação maior, é permitir ao atleta que também tem essas condições de terminar. Mas como estava a dizer há pouco, eu, em 2019, fazia-me alguma curiosidade, alguma confusão, como é que é possível uma pessoa com deficiência vir participar, eh, mas causava-me estranheza, mas eu ainda estava um bocadinho afastado deste ambiente, do mundo, das corridas, eu não tinha conhecimentos, eram muito, muito poucos, e, entretanto, meteu-se a pandemia, eu continuei a treinar, continuei a dedicar-me às corridas. Depois, ali em 2021, 22, mudei de clube. Aí sim, foi a minha única experiência até agora no mundo dos federados. Fiz parte do Centro Popular dos Trabalhadores do Bairro Carcavelos, que é um clube de Matosinhos, e pronto, aí estava a treinar portanto, sendo federado, nós não temos essa possibilidade de ajudar esses atletas, mas continuava a vê-los em prova e, portanto, continuava a mexer comigo. Havia ali qualquer coisa dentro de mim que me dizia que eu mais cedo ou mais tarde eu vou ter que conseguir ajudar estas pessoas porque os meus objetivos, claro que os tenho e nem todas as provas eu vou poder ajudar esses atletas, porque também há provas que tenho que as fazer por mim, mas depois quando saí de federado e me juntei novamente a grupos de amigos, tanto os atletas do Parque Primeiro e agora a Impar Running Team, sobretudo na Empire Running Team, eu senti essa possibilidade real de ajudar, porque é um grupo que promove a inclusão de todos os atletas e agora eu sinto-me em casa e perfeitamente adaptado e feliz por poder ajudar atletas e pronto, e aí sim, aqui, sobretudo na Impar Running Team, surgiu essa possibilidade real de a qualquer momento ajudar atletas em cadeira de rodas ou atletas cegos a participar nas corridas e dá-me um prazer imenso, como já lhe disse, Sim, mas quem está a poder ajudar. ouvir, às vezes posso-me tratar por todo mundo. Força, foi claro, desculpa, Dá desculpa, vontade, América. portanto, dá vontade, porque estou-te a ouvir e a vontade era de estar aí ao teu lado, porque Claro, tu querias empatia, e vai acontecer, e vai acontecer, e é vai acontecer. empática, uma pessoa muito empática, e então eu ia-te perguntar isso mesmo. Eh, Queres-me recordar a mim e aos nossos, recordar-te a ti para nós sabermos, claro, porque nós não nos recordar nada, mas nos contar. Como é que foi a tua primeira experiência? Porque contaste-me desse apetite, dessa vontade de entrar ah, para guia, para poderes colaborar connosco, pessoas com deficiência. Eu queria que contasse pelo menos duas experiências, uma de Eu vou cadeira de contar, rodas. eu vou contar mais do que uma, Ah, porque melhor ainda, vou melhor. contar mais do que uma e vais perceber o porquê, porque É são difícil. contextos diferentes Sim, e sim. que me marcaram cada uma por diferentes motivos.
E, portanto, a primeira vez que eu ajudei um atleta em cadeira, um atleta com uma deficiência, atenção, o atleta não é deficiente, mas naquele momento Sim, apresentava uma deficiência, sim, foi o sim. meu filho. Foi o meu filho, porque o meu filho tinha sido operado ao menisco. O meu filho também tem este gosto esta paixão pela modalidade e estava temporariamente, portanto, enquanto estava em período de recuperação no pós-operatório, não podia participar nas provas, mas ele sentia ele continuava a vibrar com as corridas e tinha uma enorme tristeza de não poder participar. Aproximou-se, portanto, ele foi operado no final de agosto. E no início de setembro, nos últimos anos, existe uma prova que a nós e à minha família nos diz muito, que é a Corrida do Dragão. Portanto, nós somos todos sócios e Desportista. adeptos do Porto, exatamente. Uhum. E o meu filho tinha participado em todas as edições e naquele ano, por causa da condição momentânea dele, não ia poder participar e ele estava muito triste, muito triste. Isso remonta ao ano de. Foi no ano passado, 2022. Sim, é recente, sim. E o que é que aconteceu? E eu estava como pai de rastros, antes de mais, porque o meu filho tinha sido operado ao menisco, era a segunda operação ao mesmo joelho, portanto, eu estava, e continuo a estar, ele agora já está recuperado, mas foi um momento difícil para ele e para toda a família, claro, para os pais também, e portanto eu estava, antes de mais, preocupado com a condição física dele e com a recuperação dele, mas como pai também senti que tinha que fazer alguma coisa com o meu filho porque ele estava muito triste, porque sabia que o pai e a mãe iam participar na prova e ele que estava inscrito, infelizmente não ia poder estar presente. E eu comecei a pensar, "Ora bem, como é que eu vou conseguir ajudar este miúdo? Porque eu sei que era importante para ele participar." O que é que acontece? Nesse ano de 2022 eu ainda estava federado e, portanto, tinha nesse dia duas competições. E eu vou conseguir, eu pelo meu filho eu vou conseguir. E o que é que fiz? Fui fazer a prova pelo clube, a corrida do Porto de Leixões, às 9 da manhã, portanto estava em Matosinhos às 9 da manhã, fiz a corrida rapidinha, do Porto de Leixões, terminou a prova, peguei na moto, dirigi-me a toda a velocidade para o estádio do Dragão e às 10 horas estava no estádio a começar a segunda prova para empurrar o meu filho durante o percurso. Ele estava de cadeira de rodas e empurrei o meu filho na corrida do Dragão. Portanto, E fiz duas como é que provas. ficou esse coração nessa altura? Assim, eu sabia que ele tinha que estar presente nesse dia lá na prova e estar presente Contigo? não apenas, sim, comigo, porque Pois. É eu fiz isso, diferente. sim, sim, eu sabia que para ele estar presente só não era suficiente, ele tinha que sentir a prova ou tentando minimizar a dor dele e minimizar a dor dele seria participar de alguma forma na prova. E, portanto, eu fiz numa cadeira de rodas normal todo o percurso da Corrida do Dragão. E atenção, estamos a falar, o meu filho na altura já tinha 18 anos, portanto, é um adulto. E empurrar um adulto no percurso da Corrida do Dragão não é fácil, porque a Corrida do Dragão, para quem conhece a cidade do Porto, começa logo por uma avenida com uma subida ainda considerável, desde o Estádio do Dragão à Igreja das Antas, e logo aí os primeiros metros são logo terríveis. E Uhum. depois todo o percurso da prova, que a cadeira, por ser uma cadeira normal, não ser uma cadeira apropriada Ah, para a desporto. prática Sim. desportiva, estava constantemente
a trazer uma dificuldade acrescida, mas eu consegui, eu já vinha com um cansaço de uma prova antes, das 9 da manhã, e às 10 da manhã estava a fazer a segunda prova, mas isso não me impediu e fiz o percurso todo e também a sentir a alegria dele e a força das outras pessoas que também estavam na rua e a bater palmas porque Ouvir. sentiram que havia ali uma pessoa que estava a precisar de um apoio extra. Portanto, e fui continuando a empurrar o meu filho. A descida ao Jardim da Corujeira, para quem, da Praça da Corujeira, quem conhece, a descida sabe bem, É que mas só que mete medo um bocado. sim, 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 mas só que o problema depois aí foi o regresso, que é uma Ah, subida também pois. monstruosa e muito difícil, com um dia em que as temperaturas também estavam de alguma forma elevadas, portanto era o calor, era o cansaço, era o peso, era tudo, mas A alegria pesava a mais. determinação, sim, sim, a determinação era mais forte e também tinha ali algum apoio das pessoas e de alguns amigos que me acompanharam, mas eu fiz a questão de fazer toda a prova com o meu filho portanto, no fundo, depois, no final, depois de ter conseguido, eh, como pai, proporcionar esse bem-estar e a realização desse objetivo do meu filho, eu senti que já estava em condições de poder dar um outro salto. E todos os medos ou receios que eu teria de participar, em corridas ajudando pessoas que eu não conhecia se foram dissipando, porque se eu consegui fazer isso pelo meu filho, já estava de alguma forma preparado para poder ajudar outros atletas. E a partir do momento que me juntei à Impar Running Team, senti que a qualquer momento isso ia acontecer, e foi verdade. E depois, através do Herculano Cardoso, comecei O que já estive há dias já também. esteves, exatamente, com uma Sim. entrevista belíssima que assisti e gostei muito. Foi um debate. Aproveito para dar os parabéns a todos os que estiveram presentes nessa entrevista e, hum, portanto, comecei a ajudar os atletas da nossa, que chamamos equipa, mas somos o grupo de amigos, portanto, a ajudar o Hilário Ramos e o Joaquim, que são atletas com larga experiência. E O esses sim, Joaquim de Santo Tirso sim, sim, sim. O Joaquim é de Santo e Tirso, o Hilário é de Mirandela. ainda corre. Sim, sim, sim. E corre e bem. Corre Ainda e corre. Ah, bem. é Corre e porque bem. eu já fui olímpico, não foi? Já, já, Já já. fui. Tanto o Joaquim como o Hilário são atletas muito experientes, com muitos quilómetros nas pernas. Eu agora não conheço. O Joaquim já conheço há muitos anos. E o Joaquim tem o guia dele, pronto, porque todos os Sim. atletas, quer se queira, quer não, têm um guia mais presente, que é o Renato, e que aproveito para também dar os parabéns ao Renato, porque admiro a dedicação e o carinho que ele tem com o Joaquim. E o Joaquim é um atleta que tem um nível de deficiência visual diferente do Hilário. Portanto, o Joaquim ainda consegue Eu consigo ter ver um bocadinho. uma pequena, algumas coisas, porque na primeira vez que conheci o Joaquim, que foi numa meia maratona de Vila Nova de Famalicão, eu nessa prova foi a minha estreia como guia do Hilário, portanto, e fiz a corrida toda com o Hilário, e no final eh, fiquei um pouco mais com o Joaquim e até o convidei para almoçar comigo e com a minha família, tivemos a falar um bocadinho, e foi quando fiquei fascinado como é que um atleta, para todos os efeitos, com um grau de cegueira muito alto, consegue ir fazendo alguns treinos sozinho, que é isso que eu admiro muito nele. O Joaquim consegue fazer alguns treinos sozinho. Ele é um exemplo, porque É um grande é um exemplo. grande exemplo, sim, E, senhor. eh, e, e se para mim correr acompanhados
já é um sinal de grande determinação e força de vontade, porque eu admiro pessoas que, eu se fechar os olhos e simplesmente correr, para mim é difícil de aceitar, porque eu conheço as provas. E quando estamos a correr, nós estamos a ver as dificuldades e as inclinações das provas, as subidas, as descidas, os declives, e Sim. portanto, para mim, às vezes ver já impõe respeito, quanto mais eles que não veem, mas conhecem as provas, porque já, como já as fizeram várias vezes, algumas Memorizam. delas, eles Memorizam. memorizam as Isso. provas e eu fico fascinado como é que atletas E o que interessante é que neste Joaquim, eu falo dele porque eu conheço, né? Ele mora num lugar, acho que ainda continua a ser, muito isolado, ou seja, não é sim, 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 num campo, sim, 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 sim. campo. E ele estava, durante o almoço que que fizemos, a partilhar que em alguns momentos ele nem sempre consegue treinar precisamente por causa dessas condições Sim, de sim. campo que tem, que às vezes o confunde, porque depois, como é natural, o nível de cegueira diferente seria correr numa pista em que ele não tem nenhum obstáculo e Sabe? pode correr livremente, ou estar a correr num local com árvores e de campo em Entre que qualquer. buracos, Sim, 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 que tem muitos perigos, sim, mas ainda assim ele continua a treinar e a dedicar-se a este desporto. Portanto, o Joaquim é um grande exemplo, porque ainda vai tendo algum nível de autonomia. E claro, tem o seu guia para o ajudar. O Hilário é o atleta com que eu já corri mais vezes em dupla e além de ser uma excelente pessoa, é um atleta que todos os atletas têm a sua própria personalidade e o seu próprio ritmo, e é preciso o isso é guia, claro. proposta, que o guia também, Sim, cada um é um guia diferente. sim, sim, e portanto eles conseguem se adaptar, eles têm essa polivalência, eles conseguem se adaptar ao guia do dia, mas no caso do Hilário, que é o atleta com quem eu já tive o prazer de correr mais vezes, eu além de já conhecer muito bem o nível e os tempos de corrida do Hilário, é um atleta que não se cala durante as corridas. Ele Não, está a correr, mas ele está mas sistematicamente a isso falar. é um bocado comum aos cegos. Ó. Sim, sim, sim. Ele tem um tipo de participação Muito que ativo. é. Sim, 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 sim. Portanto, estar a correr com eles não é nenhum fardo, não é nenhuma seca, não, 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 é muito agradável, portanto, e enquanto estamos a correr, estamos a conversar e ele partilha a vida dele e vamos correndo e os objetivos dele e portanto, o Hilário também é uma pessoa que depois, como também já tem muitos anos de atletismo, é uma pessoa muito conhecida na modalidade, portanto, isso também depois sente-se na corrida porque ele está constantemente a ser saudado e incentivado pelos outros participantes, porque ele é uma pessoa que, como é assim muito extrovertida, é mais ao contrário do Joaquim, que é algo introvertido. Sim, sim, O sim. Hilário não, é o oposto. Portanto, como é muito extrovertido, tem muitos conhecidos, muitos amigos na modalidade. Facilita mais, sim, sim, E, sim. sim, 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 sim. E às vezes até pelo contrário, e depois até às vezes prejudica um bocadinho O o trabalho do guia, porque nós distrai, temos que né? estar ali eh, Atento atentos ao às duas percurso, coisas. e é às duas coisas, sim, sim. E também nos distrai, também nos distrai. E agora recentemente, com a Linda, estamos a falar da experiência com os atletas individuais. A Linda foi uma pessoa sem experiência, portanto foi um desafio, além da parte física também. Me permitiu desenvolver com ela ali uma relação de confiança e de incentivo, de motivação. Eu com a Linda tive que ser além de treinador da Linda, que
carinhosamente ela me chama, tive que ser um motivador porque ela precisava mesmo ali de um nível motivacional alto para ajudar a A cumprir este. autoestima dela, não é uma autoestima muito trabalhada, quer dizer, Não, 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 pelo contrário, e por isso, ela sabe disso. sim, 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 e por isso obrigou-me aqui também a algum trabalho extra Mas desportivo. isso dá um gosto ainda mais Sim, 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 apreciável. sim, sim, claro que sim, claro que sim. E depois ainda dentro das cadeiras de rodas, tive a possibilidade já mais do que uma vez, uma vez, por exemplo, por isso é que eu estava a dizer, quando o Américo me pediu para dar exemplos, íamos participar apenas numa corrida na Póvoa de Lanhoso, chegamos lá e os atletas de cadeira de rodas não tinham ninguém que os empurrasse. Portanto, foram chamados, estiveram presentes e quem tinha essa obrigação não apareceu. E, portanto, e logicamente. A Impar não ficou indiferente Indiferente. a esses atletas que estavam todos sentadinhos nas suas cadeirinhas a ver os atletas a participar e não, Não, eles não, foram não lá. é, claro. Claro, eles não foram lá para ver os outros a correr, não, eles foram para Vocês participar. quantos guias é que são? É assim, É ímpar, claro. na Ímpar, é assim, o Herculano tem mais essa percepção do que eu tenho conhecimento que já pelo Digo menos quatro, quanto, cinco pessoas, cinco atletas seguramente já fizeram de guia. É o Fernando Rocha, o Herculano, é a Diana, é o Renato, eu pelo menos cinco sim, seguramente eu já mas, vi, mas é provável. mas É, são poucos para as necessidades, não são? sim, sim, por isso é que eu lhe estou a dizer. Atenção, a Impar não impõe nem obriga ninguém a ser guia. Sim, Eh, sim. a Impar permite e dá-nos esta possibilidade de sermos guias e no caso da cadeira de rodas, às vezes não é só querer ser guia, também obriga a ter alguma força e resistência para Sim, sim. empurrar Eu, por acaso, queria chegar aí por duas razões. Pelo menos por duas. É que, além de força, vocês têm que conhecer eh, muito bem como é que se domina uma cadeira, porque falaste há um bocado no caso do teu filho, que é uma cadeira normal. E as cadeiras certo? normais, em determinados pisos, aquilo é um peso, porque encrava, porque Sim, sim, pode sim, sim, tirar. claro, claro. E não estão preparadas para aquela velocidade, nem para o piso, nem para o piso, nem para a velocidade. Quando é assim, como é que tu, que já tens esta experiência, fazes para que isso não seja um perigo acrescido? Porque Como eu esta estava a dizer, cadeira tem mesmo. por exemplo, eu ia tocar nesse assunto na Póvoa de Lanhoso. Nós chegamos lá, já eram a maior parte das pessoas que estavam lá já eram maiores de idade, portanto eram pessoas com um nível de deficiência alto, mas para todos os efeitos fisicamente não ajudavam, portanto eram adultos. A ajuda deles era zero e, portanto, em cadeiras de rodas também pouco mais evoluídas do que uma cadeira de rodas normal. E, Normal. portanto, fazer esse trabalho de guia na Póvoa de Lanhoso não foi uma tarefa fácil, porque o percurso que os atletas de cadeira de rodas fazem é exatamente o mesmo do que os atletas ditos normais fazem. E, portanto, quando sobe, obriga a uma força e uma resistência muito exigente da parte dos guias, e quando desce também não é mais fácil, Pois porque as não, às pessoas vezes pensam. até é complicado. "Ah, Pode virar é mais, mais pode. difícil Sim, porque obriga-nos a ter que estar ali a fazer também um trabalho de resistência e de sim. controle de velocidade muito alto. Mas, Até mas porque as fez-se. cadeiras não Mas têm fez. travões Não, de não, 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 bicicleta, não. né? E, Portanto, por exemplo, noutras sim, provas, com atletas que já são mais experientes e que inclusivamente têm essas cadeiras já apropriadas para essas sim, competições, as rodas eles, são eles normais. habitualmente.
sim, sim, eles habitualmente não querem ajuda, habitualmente não querem, exceto, exceto quando são percursos com muitas subidas. E Pois. nesse caso, e nesse caso eles agradecem, alguns pedem mesmo ajuda, outros agradecem, porque efetivamente não é uma tarefa fácil. Mas nesses atletas já com cadeiras de rodas mais evoluídas, eles habitualmente não precisam e dispensam os guias. Mas, e aproveito também para felicitar e dar aqui um exemplo, qualquer um pode ser um guia. E um exemplo que tenho, que me ficou gravado na memória foi do meu amigo Paulo Fernandes, que nós estávamos a correr uma meia maratona em Bragança e ele apercebeu-se de um atleta que é uma pessoa forte e que, portanto, numa subida bastante inclinada, ele não tinha essa resistência física e já estava esgotado, naquele momento. Portanto, ele ia ficar ali parado e ele do nada, apenas pelo seu bom coração, parou a corrida que estava a fazer, ajudou esse atleta e permitiu que o deficiente conseguisse continuar a sua prova. Portanto, qualquer um pode ser um guia. Um guia não tem que ser apenas uma pessoa que está designada para aquela função, qualquer pessoa pode ser um guia. Sim, mas naquele Eh, ponto que eu estava a dizer há um bocado, eh, quando o próprio deficiente não consegue dominar a cadeira, sois vós que tens que fazer o trabalho quase todo, ou até Sim, todo. sim, 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 sim. eh, Nós temos, eu digo nós, eu estou nessa situação, portanto, eu não me vejo e não consigo andar longos percursos pelo meu pé sozinho, portanto, tenho que ser de cadeira de rodas. Quando digo longos, basta-me 50 metros assim que já fico cansado. Hum, Claro, claro. assim, para quem não consegue nem sequer empurrar, que não consegue dar à roda, digamos assim, como normalmente diziam, Certo. que tem que ser vocês a puxar, a empurrar. eh, Nós temos que ter segurança que quem nos vai a guiar, quem vai realmente a trabalhar a cadeira, eh, sabe realmente como virar, como contornar um obstáculo, como subir um pequenino degrau que tem ali, um pequenino para o que está de fora, para um bancar. Sim, lombas que tem na Bom, estrada, buracos. Sim, 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 sim. mas isso Eh, exige uma formação. Vocês aprendem como é que vocês aprendem a dominar essas técnicas? nós, eu não conheço, guias que tenham tido formação específica. Se É, não? existem, se existe, eu não conheço. Fica aqui o desafio ao Zé Pedro. Se algum deles nos estiver a ouvir, que nos contacte, porque eu gostaria de ter aqui um desses que fez alguma aprendizagem. Porque dá-me a ideia de que não existe muito, ou seja, vocês aprendem, são autodidatas. Exatamente, exatamente, exatamente. E tudo o que fazemos, antes de mais, e falo por mim e pelos atletas da Impar, é colocando sempre os interesses da pessoa com a deficiência em primeiro lugar e nunca colocar em perigo o atleta. Pois, Por porque isso é que, isso põe-se quer nas corridas, quer em próprias caminhadas, porque a caminhada também em si claro, claro, claro tem que sim. risco, meu Porque óbvio. atenção, estamos a falar, nestes casos, com final feliz, mas acontecem casos, atenção, existem atletas que vão sem qualquer tipo de guia, Proteção e. a guia, atenção, eu estou a falar de coisas que vi, ninguém me contou, e que caíram e ficaram sujeitos até a chegar à ambulância ou que outros atletas passassem para Sim, tentar sim. ajudá-los a voltar a pôr na cadeira. Atenção, existem perigos e por isso é que os guias são importantes, nem que seja. Porque quando falamos em atletas de cadeira de rodas, existem, e até temos na Impar Running Team, atletas com cadeiras de rodas automatizadas e, portanto, eles pelo controlo manual fa- fa- eh,
fazem as inversões de marcha e a E tem velocidade, baterias, portanto, sim, sim, e sim. tem as baterias, e mesmo nessas cadeiras, o que é que nós estamos ali a fazer? Não é só corpo presente, nós estamos ali a acompanhar, porque a qualquer momento o atleta pode ter uma dificuldade, pode cair, pode se magoar, e convém ter sempre alguém que esteja do Mas, seu lado para o ajudar, até porque, permita-me só sim, interromper, sim. as provas nem sempre têm pessoas da organização presentes. Pois, Portanto, todas elas têm uma ambulância, todas elas têm policiamento, mas durante todo o percurso não existe. Portanto, existem momentos que há estamos percalços, sozinhos. né? Há percalços. Exatamente, e Pronto, portanto avarias. é conveniente que uma pessoa que tenha algum nível de deficiência, que tenha do seu lado um guia para ajudar numa eventualidade, sim. Mas, ó, eu estou aqui a pôr-me no meu lugar e a tentar pôr-me no lugar de muitos outros que ainda estão em situação de maior fragilidade que a minha. Estou a pensar nos tetraplégicos, que não mal podem mexer os dedos, às vezes até só mexem a cabeça e os olhos. E essas não podem manusear a cadeira. As elétricas talvez possam, mas as manuais não. Eh, Não achas para eles é um bocado estranho? Então, perguntar-te isto, porque é uma curiosidade que os nossos espectadores podem ter. E Eh, eu vou, Sentirem-se, sentirem-se não atletas, porque não são eles que estão a fazer a prova. são participantes. O que é que acontece? Eu pessoalmente já me prestei a ajudar, neste caso falando com os familiares diretos, mais concretamente os pais, eh, sobre essa possibilidade de autorizarem que essa pessoa participe ou não, porque alguns ainda podem ser tetraplégicos, mas ainda poderem falar, mas eu conheço casos de que Que nem nem falo. falam, que nem falam. E portanto, eu deles diretamente não consigo ter uma aceitação ou uma autorização expressa Sim, sim. para participar comigo. E portanto, mas ainda assim, já falei com familiares diretos e coloquei-me à disposição para fosse a distância que fosse uma distância maior ou uma distância mais curta, no dia que eles acharem que faz sentido ou que é positivo para a pessoa, ou que lhes vai trazer algum tipo de satisfação e precisem de ajuda, que eu estou lá, que não os vou deixar sozinhos. Portanto, já tive pais que estão a pensar no assunto, porque têm sempre algum receio, como é que vai ser, mas eu está lançado o desafio, já sei que se calhar mais cedo ou mais tarde vão aceder, mas eu também, como guia, o que posso fazer é tentar passar-lhes essa confiança e essa disponibilidade para ajudar. E quando for o caso, se esse dia chegar, estarei lá. Muitas vezes Mas começa por sair de casa, fazer uma caminhada ou uma sim, sim. outra e depois. E passa sobretudo por vencer o preconceito e a vergonha que ainda existe. E, sobretudo, quando falamos de pessoas com nível de deficiência profundo ou até com esse grau de incapacidade tetraplégicos, as famílias ainda têm, eu sinto que Não algumas sei, sim, famílias ainda têm preconceito sim, sim. e alguma vergonha de publicar e publicitar e expor os seus familiares. Sim, sim. E eu compreendo e tenho que respeitar, mas de alguma Sim, forma mas tentar pode. mostrar-lhes que é possível, que ele Sim, olha, ainda assim eu é possível. agradeço-te imenso isso porque é uma luta que nos compete a todos, é desmistificar, é tornar as coisas mais acessíveis até à família para eles poderem ver que podem confiar, que Sim, sim, aquilo sim. que hoje pronto, é um bicho de sete cabeças, amanhã é sete cabeças e não tem bicho nenhum, portanto é preciso é que nós comecemos e aos poucos, porque eu ia te perguntar uma coisa muito pode não ter muito a ver com isto, mas tem a ver com isto, que falamos nas caminhadas. Não sei se tu conheces os caminhos de Santiago.
Nunca fiz, mas está nos planos fazer, sim. Eh, E Já, conheço já- muitas pessoas que já fizeram, sim. mas já pensaste fazer os caminhos de Santiago com uma cadeira de rodas? Empurrar uma cadeira de rodas? Eh, Antes de mais, e naturalmente, para prestar um bom serviço desses, Sim, terei que sim. fazer o primeiro caminho de Santiago sozinho, ou pelo menos eu, e depois sim fazer com uma pessoa, ajudar uma pessoa assim, nessa condição a fazer, porque se te disser que sem fazer primeiro eu ganhar alguma experiência e ir logo à primeira vez com a pessoa deficiente, eu não me sentia confortável Mas pela pessoa em si. não conheço nenhum Não. cadeirante que Não, tenha feito. por acaso não. Todas as pessoas que conheço que já fizeram, sejam masculinos ou femininos, sempre foram pessoas sem nenhum nível de deficiência. Então, olha, E mais uma vez a questão é essa, porque ainda existe muito essa vergonha e até pode haver pessoas que façam, mas que não se expõem. E a questão da exposição vai de cada um. As pessoas são. olha, Pedro, estás na frente de um. Neste momento eu vou com um amigo meu, já em Redondela. Começamos no Porto, estamos em Redondela. E a nós já Certo, se juntaram mais 8 pessoas, que nenhuma delas sabia pegar numa cadeira de rodas e certo, aprenderam certo, nos certo. caminhos a fazê-lo. Eu estava a perguntar isso porque muitos de nós não queremos, também não temos muitas vezes quem nos incentive. Eh, e estes caminhos são altamente desafiadores para quem quer caminhar, porque tem obstáculos, como pode imaginar. Claro, 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 claro. Mas o maior obstáculo somos nós próprios, nós, ou quem É vem verdade. connosco. E eu estou a fazer isto e já estou a 80 quilómetros, 85 quilómetros de chegar a Santiago. Não é um caminho que estamos a fazer por fé, por religião. Podia ser, eu sou católico, mas os meus acompanhantes não são. E então é um caminho que estamos a fazer com a espiritualidade própria de quem não é cristão, não é crente, digamos assim, mas tem a sua espiritualidade, como é Tem óbvio. sempre espiritualidade, claro. Exatamente. E então estamos a fazer a costa litoral, que é mais fácil. Em Portugal é uma delícia, em Espanha nem tanto. A Espanha é pior ainda do que aqui. E há muitos passadiços, mas a maior parte dos passadiços, a cadeira de rodas mal cabe. A maior parte das cadeiras de rodas, se forem um bocadinho largas, já não passam nos passadiços. Por isso é que eu estava a falar da questão de ver, conhecer e depois convidar. Porque Pois. é Uhum. muito importante, porque o que é que acontece? Se eu for convidar uma pessoa sem ter a certeza absoluta, sem conhecer exatamente todo o percurso, antecipar as dificuldades, não iria estar a fazer um bom trabalho. E Pois por isso, não, pois e não. por isso fosse em contexto de caminhada ou em contexto de algum tipo de corrida, é importante antecipar todos os cenários, porque para ser bem Olha, sucedido temos que. este meu amigo que me convidou, quando me convidou, antes de me convidar, e isto é só para realmente dar uma ideia, ele andou aqui no litoral aqui de Matosinhos, Gaia, por aí fora, nos passadiços, nos passeios, por aí fora, comigo aos 10, aos 15 quilómetros, de vez em quando, nunca me disse para que era. Portanto, ando há anos, assim, para uns 4 anos, e depois convidou-me. E eu fui o primeiro a não acreditar que fosse possível. E agora, para ser possível, temos que acreditar um e acreditar outro. Ou seja, temos que, quando o outro está mais, o outro está menos e vice-versa, para que a coisa funcione. E o interessante disto tudo é que os obstáculos que aparecem, lá está, também depende do cadeirante que for. Porque o cadeirante que não ande, aí obriga a que não ande um bocadinho sequer a pé. Obriga um outro esforço que é procurar caminhos alternativos. E surge aquela sensação
que eu há um bocado estava a pôr, que é, eu não estou a fazer uma prova real, porque eu estou a fazer coisas que não são o normal. O normal era fazer isto e eu não estou a fazer isto. E o normal para chegar para Santiago era fazer aquele caminho e não fazer desvios. E nós, às vezes, temos que fazer alguns desvios, que não adianta muito os obstáculos que estão lá. Ah, e eu digo-te uma coisa, acho muito interessante praticar realmente atletismo, fazer corridas, fazer caminhadas, porque isso dá a cada um de vós e a nós a possibilidade de conhecermos as realidades e as capacidades e incapacidades uns dos outros. Porque ninguém é completamente capaz, nem ninguém é totalmente incapaz. As É verdade, é incapacidades, verdade. né, tudo junto, torna a pessoa mais capaz, um com o outro. E é nessa base que eu te quero perguntar o seguinte: tu, como guia, eh, e neste caso, quer de cegos, quer de cadeirantes, eu gosto de dizer cadeirantes que é mais fácil, não é Sim, cadeirante, é sim, sim, sim. brasileiro. Eh, Alguma vez te sentiste tu guiado ou foste sempre guiado? Volto a reafirmar. Eu quando estou a desempenhar essa missão, eu só sou apenas ou os olhos ou as pernas. Apenas, ou sou os olhos ou as pernas. Hum, Porque no fundo eles é que acabam por guiar e impor o ritmo. Se formos a correr, é o Joaquim que impõe o ritmo, é o Hilário que impõe o ritmo, é a Linda que impõe o ritmo. Se formos numa cadeira, logicamente, eu estou a conduzi-lo, mas eles é que acabam por me guiar porque eu sei. eh, Pelas reações ou pelas expressões físicas que eles expressam, se estamos a fazer bem o nosso papel ou não. E eles é que acabam por nos guiar. Eles não sabem, mas são eles que nos guiam. Mas era bom que soubessem, não era? Sim, sim, claro. E os agradecimentos Nota-se isso, né? são sempre mútuos porque eles têm essa delicadeza e essa gentileza de nos agradecer, mas eu nunca os deixo ir embora sem lhes dizer que eu é que tenho que lhes agradecer, porque o facto deles terem essa resiliência e essa coragem de sair de casa e vir testar-se a vários níveis, e eles é que são os grandes campeões e eles é que são os grandes vencedores. E eu só tenho a aprender com eles. Eu aprendo imenso com essas pessoas. E, por exemplo, fazendo assim uma curta passagem pela experiência com o Hilário, ele consegue antecipar como é que um atleta que é cego ele já sabe que vem aí uma curva, que vem aí uma subida, que vem aí uma descida. Ele sabe, portanto, e não foi só uma vez ou duas, várias vezes em provas diferentes. E por isso é que eu estou a dizer, eles é que acabam por guiar, e eu só estou ali a ajudar. Eu E cá para mim, eu aprendo tanto com eles. cá para mim eles têm, enganam e têm o GPS na cabeça. Pode ser, pode ser, pode Não, ser. são E não me disseram. decentios. Não, tem os sentidos muito apurados e por isso é que eh, eu sinto-me muito privilegiado em conhecer todos eles e até a tentar chegar a outros mais, e aproveito esta entrevista para me disponibilizar a qualquer pessoa que te queira eh, testar-se, que te queira desafiar, mas que não tenha nenhum tipo de guia, basta procurar-me nas redes sociais, Facebook, Instagram, Zé Pedro Salgueiro, manda-me uma mensagem. Olha, sim, sim, és muito. Olá Zé, eu sou o A, B ou C, Então, podem-te preciso mandar de um e-mail. ajuda. Pode Sim, mandar. ou então à nossa equipa, a Impar Running Team,
podem procurar a Impar Running Team, Eu apresentar-se acho e nós estamos lá disponíveis para ajudar sem eu sem qualquer tipo. desprimor de ninguém da Ímpar, eu acho que quem nos está a ouvir vai se sentir motivado para, se precisar, contactar contigo. E eu, não, Sim, se não me importar, fiquei então agora aqui sem o teu e-mail. Pode ser? sim, sim, claro que sim, claro que Então, vamos sim. lá. josé.pedro.salgueiro@gmail.com. É assim, não é? Exatamente. Sim, Pronto. sim, sim, certíssimo. Então, eu sei. Não tem nenhum tipo de custo, não tem nenhum tipo de compromisso. Logicamente, eu sou uma pessoa que gosta de dar o melhor que tenho e de tentar preparar de alguma forma as pessoas, porque é diferente se for só uma caminhada, o investimento de tempo não é tão grande do que Claro. participar numa prova. E por exemplo, Mas também existe treino, porque uma caminhada. sim, sim, mas é diferente. A participação numa caminhada, o máximo que pode obrigar, logicamente, é a deslocação. As pessoas às vezes, e dou o caso do Joaquim, o Joaquim infelizmente não participa mais vezes em provas por uma questão de distância geográfica. Ele que mora em Santo Tirso, Sim, não há e os acessos, transportes, não há não há nada. transportes, não é fácil às vezes trazer o Joaquim a algumas provas, e eu tenho muita pena. Eu adorava morar mais perto do Joaquim para poder dar-lhe mais apoio, Pois é, mas que nem sequer infelizmente. é cidade, é arredores, é lá. Sim, 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 e por isso é que eu estou a dizer, desde que por questões de deslocação não existe esse impedimento, no dia eu estarei lá para ajudar. No caso de uma prova, olha, eu gostava de fazer esta corrida A, B ou C. Pá, Sim, mas a vamos maioria falar, das pessoas que nos vão vamos ouvir, falar. a maior parte das pessoas que nos vão ouvir, não serão de sítios acessíveis, serão de sítios recônditos. E vão ficar um bocado isolados porque nesses sítios não há guias. Se calhar Certo, certo. nem sequer pensam nisso, porque é novidade para eles isto. Hum, Tu estás aqui a dar um testemunho para mim muito valioso, que estás a mostrar que ser guia não é uma coisa assim de barco da velha, é uma coisa Não, muito qualquer séria. um, é assim, eu não vou dizer que todos podem ser guias. N- Nem toda a gente pode ser guia, infelizmente, mas qualquer um, se tiver essa vontade, pode preparar-se e ser guia a qualquer momento, porque hum, o primeiro passo é afirmar essa vontade. Eu quero ajudar, porque eu conheço pessoas que ainda têm muito receio. Ei, será que eu sou capaz? E vejo isso. Tenho casos muito próximos de pessoas que eu sei que um dia vão acabar por ajudar, mas neste momento ainda se sentem muito amedrontados. Ai, mas o medo de Pois, falhar é maior do que o medo. é maior do que o medo de ajudar. Isso é que, pronto, Mas demoram é o seu tempo. delicado, sabes? Porque assim, eu estou a falar por experiência própria. Então, por uma pessoa de cadeira de rodas, o medo de cair, o medo de que aconteça alguma coisa menos boa, é maior do que o medo de participar, do que a vontade de participar, porque se nós não soubermos que a pessoa que nos vai a conduzir, que nos vai não é conduzir, que nos vai ajudar, não tem a mesma experiência em nos guiar, em nos orientar a cadeira, neste caso, quando é cadeira de rodas, é logo um grande obstáculo. Sei que é um bocado que dizia que se calhar muitos deles teriam que fazer uma experiência de caminhada pequena, Sim, atenção, aumentando. a caminhada, para quem não sabe, não é obrigatório caminhar só. Pelo contrário, a prova caminhada, vulgarmente conhecida por caminhada, porque não é vulgarmente conhecida por caminhada porque não tem caráter competitivo, mas qualquer Sim, pessoa numa caminhada pode correr. pode correr ou ter um passo acelerado, fazer a E sua pode, gestão do tempo e e de pode parar. velocidade que quiser. Sim, sim, sim. Portanto, a caminhada tem um percurso diferente,
tem uma distância diferente e não tem caráter competitivo. Enquanto que numa prova, seja ela qual for a distância, e tem uma classificação, tem um tempo, às vezes até tem um tempo máximo, portanto, atenção a isso. Existem provas que a B ou C poderia gostar de fazer, mas se exceder aquele tempo, depois perde o interesse. Mas a porta de entrada de qualquer pessoa é da caminhada. Uhum. Concordo em absoluto Isso, com o que isso. estava a dizer. Não, porque eu digo-te isso porque nós estamos a fazer aqui hoje uma maratona. Parece que não, mas já estamos aqui a uns quilómetros a nível de relógio grandes. E não é nada cansativo, porque tu és um bom comunicador Muito e a obrigado. simpatia, eh, e garanto que esta entrevista não fica nada atrás dos centavos. Antes, pelo contrário, porque estás aqui informações muito valiosas, muito acessíveis. E nós estamos com esta nossa conversa a celebrar, mais uma vez, repito, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com uma pessoa que não é deficiente, mas que já se relaciona com pessoas com deficiência há largo tempo, que já teve um filho limitado por algum tempo, e nem que seja meses, parece muitos anos, não é? Porque quem é pai é pai. eh, é uma pessoa que mostra sensibilidade para estas coisas. E eu queria deixar aqui na pessoa do nosso convidado, do José Pedro, também o meu compromisso. Se algum de vós precisar de dicas, não ir precisar, mas precisarem de dicas para trabalhar com cadeirantes, com pessoas de cadeira de rodas, cegos, entanto, porque eu de experiência de cegos de caminhar não tenho num caminho, né? Podes contar com as minhas dicas também, não tenho problemas nenhum em vos ajudar. Eh, eu gostava, para terminar, de te lançar um desafio assim, Venha ele, venha um- ele. brutal, que é qual foi o momento mais difícil? E isto é difícil porque se calhar é melindroso, mas também as coisas têm que ser feitas na íntegra. Qual foi o momento mais melindroso, mais delicado que tiveste como guia? Começamos pelas cadeiras de rodas. Com as cadeiras de rodas. Ora bem, mais melindroso. Vou dar dois exemplos. Ai, Um exemplo, maravilha, eu nunca encontrei ninguém assim. Eu peço que me dê dois. dois exemplos. Um deles, eu comecei a ajudar o cadeirante. eh, Ele estava a fazer a prova autonomamente. Houve um momento em que eu senti que ele já estava a fraquejar, ajudei e ele agradeceu a ajuda. Depois, claro, quando começou o percurso a deixar de precisar de mim, o cadeirante deixou-se ir e depois caiu. Por isso é que eu estou a dizer. Esse marcou-me pela negativa, porque eu fiquei eh, triste pelo que lhe aconteceu, mas sem qualquer tipo de responsabilidade da minha parte. Foi uma Sim, sim. decisão dele, foi uma decisão dele. Eu não conhecia o cadeirante, houve um momento em que eu me prestei a ajudá-lo, ele aceitou, mas como ele estava com, pronto, e como lhe disse, a confiança dá para ele e dá para mim. Eu não tinha confiança com ele, ele também não tinha confiança comigo, portanto, agradeceu-me aquela ajuda momentânea, mas depois seguiu o seu caminho. E ao seguir o seu caminho, eu também não sei que tipo de experiência é que esse cadeirante tinha, não correu bem a prova com ele. Isso marcou-me pela negativa. Pela positiva, tenho mais experiências e essas são Sim, sempre mas positivas. essas foram muito visíveis durante a Essas são conversa. visíveis, são visíveis até pelo carinho das pessoas Não, e da que maneira como estão a falaste assistir. Sim, aqui, sim. E sim. as pessoas que estão a assistir, porque há provas com mais público a assistir, provas com menos público, mas o carinho das pessoas, quando veem um cadeirante a passar, ajuda-nos a superar as dificuldades que os guias têm a fazer esse papel. Portanto, cada palma que as pessoas que estão de fora bate são lufadas de ar fresco para nós que estamos a ajudar. E, portanto, isso são os dois.
os opostos. Por mais difícil que as provas às vezes sejam, se existirem alguns aplausos, alguns incentivos de fora, do exterior, os cadeirantes ganham uma força extra Mas, e Zé conseguem Pedro, mas eu fazer. costumo dizer que quem não cai não se levanta. Portanto, se calhar esse cadeirante que caiu, esse momento foi importante para ele ganhar experiência Espero que também. sim, espero que sim, espero que Há sim, sempre o lado positivo. porque é assim, e como se ouviu aquele ditado popular, é mesmo, só a cair é que a gente aprende e com os nossos erros é que a gente Sim, sim. aprende. E portanto, espero que não lhe tenha acontecido nada de mal e que de futuro, que se tiver essa vontade de participar em provas, que pelo menos procure ajuda, porque por mais autónomo que ele queira ser, tem que pensar sempre que num percurso grande, ainda que sejam 10 quilómetros, ainda é um percurso grande, muitas coisas podem acontecer e Mas todos ora, nós não precisamos ficas de com a ajuda. sensação de que muitas vezes, se não é muitas vezes, corrijo-me, as pessoas com deficiência têm vergonha de aceitar ajuda? Tem vergonha e depois pode ser às vezes uma questão de orgulho, É porque assim, no as sentido. pessoas são um pouco atenção, não estou a generalizar, mas por norma as pessoas são orgulhosas e não querem demonstrar fraqueza. Mas É como qualquer um, né? há Normalmente. momentos, sim, 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 e por isso é que eu estou a dizer, mas há momentos que as pessoas devem pensar muito bem se o orgulho é, é, É é sádio adequado, ou é doentio? é adequado ao momento, porque existem momentos em que o orgulho pode fazer sentido, mas numa corrida, eh, não, do meu ponto de vista, cada um sabe de si, logicamente, mas ter algum nível de ajuda, algum, nem que seja ter, como te estava a dizer há pouco, ter o guia ao lado. Até pode não estar a fazer um grande trabalho, mas está a fazer uma supervisão. Nem que esteja por uma questão de supervisão, deixar o guia ser o, eh, o cadeirante ser autónomo o máximo possível, mas tentar ter sempre ali alguém de supervisão. Porque nunca se sabe. É essa a grande mensagem que eu queria passar. E com os atletas cegos. Já tive, mesmo nos atletas mais experientes, como é o caso do Hilário, chegar a um momento que ele já estava completamente derriado. Nós fizemos algumas provas juntos e houve uma meia maratona em Braga que ele no início tinha-me demonstrado um objetivo de acabar a prova dentro de um determinado tempo. Eu fiz por isso. Ele também fez por isso, mas houve um momento em que, por mais que eu tentasse puxar por ele, as pernas dele já não corriam. E eu aí tive que moderar o esforço que ele estava a fazer para acabarmos a prova, porque senti que aí sim ia ter que o puxar e já não estava a ajudar. Portanto, eh, as ambições têm limites e essa experiência também me marcou. Correr sim, mas dentro de um nível sadio, porque também não quero que o atleta chegue ao fim e caia para o lado, ou a qualquer momento se sinta fisicamente debilitado. Pois, não é de todo desejável, mesmo com as Sim, 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 sim. coisas normais, né? Mas as experiências positivas são muito maiores Claro. porque o atleta invisual, o que é que acontece? Ele não tem uma grande noção de quantos quilómetros é que já percorreu e quantos quilómetros é que já faltam. E, Olha, portanto, eu mesmo os mais experientes não conseguem. não conseguem, pois. Adivinhar isso e, portanto, Claro. quando, à medida que vamos correndo, vamos comunicando e essa sensação ao longo da corrida que passa por vários níveis e várias sensações, quando chegamos ao fim, o cruzar a meta com eles é sempre o apogeu e o ponto mais alto das corridas. Portanto, A maior vitória que tiveste até hoje, a maior vitória foi como ter guia, como guia. como guia, Sim. foi, como te disse há pouco.
o ter permitido ao meu filho, ele não estava a acreditar naquele dia que eu ia conseguir fazer duas provas seguidas, e que iria participar de alguma forma naquela corrida que eu sabia que ele queria mais, queria tanto, tanto, tanto participar. Portanto, o ponto mais alto foi sem dúvida Isso, a isso. corrida que fiz com o meu filho, porque a experiência, se há coisa que nos une, são as corridas. O meu filho sempre gostou muito de correr. Desde pequeno que começou a aderir comigo, fomos correr juntos as primeiras vezes. Estás a falar do Pedro, né? Sim, sim, sim. O meu filho, desde que eu comecei esta modalidade, sempre me acompanhou, e participou comigo. Agora já corre, já tem 19 anos, já corre mais do que eu, mas naquela fase que ele não estava capacitado para correr, que estava desanimado, estava triste, e eu ter-lhe proporcionado essa possibilidade de fazer a corrida do dragão que ele tanto queria, para mim foi o momento mais marcante, sem dúvida. Cansativo, foi muito cansativo, mas foi fantástico, porque quando cruzamos a meta, parece que estávamos os dois radiantes, porque é um misto de emoções de que termos conseguido, de momento pai e filho. Foi a experiência mais marcante delas todas. Está-me a cheirar que o Pedro é escoteiro. É verdade, é verdade. O meu filho Não é. sei, claro. Tu não Meu és filho. Pedro, tu és é Pedro. O Pedro, teu filho, é escoteiro, sim, senhor. Já é chefe ou ainda está nos caminheiros? Está nos caminheiros, está nos Ah, caminheiros. ok. Olha, Pedro, isto foi uma longa caminhada, maratona, de conversa, que dava por muitas conversas, muitas mesmo. eh, e foi bom ser guiado por ti nesta entrevista. Não, não, pelo Aliás, contrário, pelo contrário, pelo contrário, eu é que tenho que agradecer, e a forma sábia como o Américo conduz as suas entrevistas e coloca os seus convidados à disposição e completamente à vontade, desarma-nos, e, portanto, não existem nenhum tipo de tabus. Nós falamos livremente, falamos verdade, e no fundo, mesmo que as pessoas ainda não se conheçam fisicamente, que criam-se laços que são fortes, e que se vão traduzir seguramente numa amizade para a vida. Portanto, o Américo, sempre que precisar e eu tenho a certeza, e já foi um desafio que foi lançado pelo Herculano e que eu vou incentivar a que se concretize. Quando o Américo se sentir tentado em fazer uma caminhada, ou até mesmo uma prova maior com a Impar Running Team, tenho a certeza que vai ser bem recebido, sim, sim. tenho a certeza que vai ser bem tratado, e tenho a certeza, e tenho quase a certeza que se vai juntar e ser um atleta exemplar. Caminhadas, mais provável, porque gosto Pronto, muito de caminhar. fazemos, Gosto de fazemos, caminhar. fazemos uma caminhada juntos, e tenho a Gosto. certeza que o Não, mas Américo. estou já aberto a fazer quando for oportuno, e terá que ser contigo. Eh, Obrigado, Vai ter que obrigado, ser. obrigado, obrigado. Sem por ninguém, portanto conheço o Arcoano, mas eu dou privilégio e dou mais crédito aos jovens, porque eu sempre gostei de pessoas jovens e acho que os jovens, e com 46 anos Isso é, oh, ainda ser jovem. E então, é bom ouvir isso. é, e se calhar um dia, em vez de ser o José Pedro, é até o Pedro, quem sabe, se o Pedro vai seguir Sim, aqui. sim, 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 com Nada, todo o gosto, sim. Ele é um miúdo, não desfazendo, é um miúdo com bom coração, e que fará isso com todo o gosto, tanto ou até maior do que eu. filho de Portanto, peixe que sabe amar, não é? é verdade. Muito obrigado. Aqui não é nadar, é amar mesmo. Olha, Pedro, olha, foi realmente muito bom. Obrigado. Eu ainda tinha toda a razão nos elogios que teceu, Ah, e que obrigado. É muito disseste. gentil da parte dela.
E eu fiquei convencido de que realmente o futuro, quer de quem quer caminhar, quer de quem quer correr, tenha ele a limitação que tiver, com um guia como tu, metade das limitações esgoam-se, atenuam-se muito e a maior vitória é poderem criar cumplicidade um com o outro e essa é a competição mais sadia que pode acontecer. É duas pessoas correrem para o mesmo objetivo, É verdade, é verdade. por isso vamos Concordo, nessa, vamos nessa. concordo, obrigado. Há que vestir o fato de macaco, calçar aquilo que cada um puder, ou rodas, ou sapatinhas, e caminhar. Caminhar, a vida é feita de caminho. Até Pedro, aquele abraço, bom Muito obrigado. sucesso na tua vida. Vamos Um nos abraço. encontrando depois, mas a nossa entrevista hoje foi assim extraordinária mesmo. Foi bem celebrado este nosso dia, meu amigo e meu espectador. Voltaremos em breve. Ficou aqui realmente marcado com chave de ouro este dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E agora vou deixar o nosso convidado, esta hora da noite, já quase outro dia, a ir jantar, porque eu ainda não jantou. Não, não. Isto é um guia em jejum, portanto, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.